14 de fevereiro de 2014. Para a história de Brusque, para a história das pessoas da cidade, o Canal X Brusque, o tvcanalx.com. Nesse momento, 16 horas e 4 minutos, aqui na residência do Dr. Juarez José Almonte, geólogo, mestre em geografia, doutor em engenharia civil. Mas, acima de tudo, uma história belíssima, né, de busca de conhecimento, para falar um pouco dessa história, não só da geologia, da engenharia ou da geografia, mas que se mistura um pouco com a sua história pessoal, do seu sonho pessoal de buscar nesse conhecimento, trazendo informações para a gente ter uma qualidade de vida melhor, né, através dos estudos, e apresentar isso para o planeta Terra, porque hoje o senhor viaja muito também pelo mundo, né? Seja bem-vindo ao Canal X. Muito obrigado, Banana. Você é muito generoso nos elogios, viu? Efetivamente, nós estamos vivendo um momento muito singular para a sociedade humana. Na realidade, nós estamos vivendo um momento de inflexão climática. Daí, nós estamos percebendo, resulta daí, né, esse impressionante erro que os meteorologistas estão cometendo na previsibilidade meteorológica. Acontece o seguinte: nos últimos 2 milhões de anos, nós já tivemos 16 eras glaciares, que são eras do gelo, intercalada com 16 eras interglaciares, que são esse efeito estufa que nós estamos vivendo aí. Muitas vezes muito desagradável, como tivemos agora nos últimos 40, 50 dias. Mas isso é o que nós chamamos de efeito estufa. Portanto, são processos naturais, esses processos, né? Só que nós, humanos, estamos alterando a ritmicidade. Então, o meteorologista, por exemplo, ele faz as previsões com um olhar de 20, 30, no máximo 50 anos atrás, esses ciclos. E com mais que sejam sofisticados seus equipamentos, eles não têm um olhar profundo. Isto é, eles não conseguem observar pela janela do tempo, como nós que estudamos o paleoclima, que significa o clima antigo, o clima de milhões, de milhares de anos atrás, temos. Aí, quando a gente olha, né, pela janela do tempo, o que acontece? A gente percebe que esses ciclos sempre existiram, são naturais. O que nós estamos fazendo é interferindo e prolongando, inclusive, um pouco o período de efeito estufa. Veja, Banana, as eras interglaciares ou efeito estufa duram como média 10 mil anos. As interglaciares duram como média 100 mil anos. E o presente efeito estufa, que começou 10 mil anos atrás, quando começou a grande aventura humana pelo mundo, foi quando nós nos dispersamos por todos os continentes, já devia ter encerrado essa fase. Nós já devíamos estar entrando numa era glacial. Então, não temos por que nos impressionar, por exemplo, com nevascas violentas na Europa, nos Estados Unidos, como está acontecendo agora, né? Ou então com ondas de calor violentas e estiagens, como estamos vendo aqui no sul do Brasil agora. São exatamente esses momentos de, eu diria, de interação do final da era de efeito estufa com a era de efeito do gelo, da era do gelo. Ou seja, é o momento de inflexão. E quando nós atingimos esse momento de inflexão, o que acontece? A imprevisibilidade é que comanda. Portanto, a linearidade do clima acabou. Agora tudo pode acontecer. Ondas de frio, nevascas, como aconteceu em junho, aqui, né, são normais nesse período. Mas, veja, o aspecto mais importante nisso tudo, eu diria, é o seguinte: a Terra como um todo, o clima da Terra como um todo, continua aquecendo. E aquecendo mais rapidamente do que nós prevíamos. Agora, por outro lado, o que pode acontecer? Momentos curtos, muito frios, como aquelas nevascas de junho. Ondas de calor cada vez maiores e ampliadas, e mais quentes, e ampliadas no tempo. Isso é típico desse momento de inflexão das mudanças climáticas. Isso é como um eletrocardiograma, sabe? Tem aqueles picos altos e baixos. E nós estamos exatamente nessas mudanças de uma fase para outra. Acredito que a era glacial, a era do gelo, que é muito mais perversa do ponto de vista
eu diria, da própria sobrevivência da humanidade, poderá ser antecipada agora mais rapidamente. Nós falávamos em milhares de anos para sair de uma fase para outra. E o que nós estamos nos dando conta, já há cientistas que estão dizendo que em 1, 2 ou 3 séculos isso pode acontecer. E isso seria terrível para a humanidade, porque eu tenho minhas dúvidas que a espécie humana sobreviva na próxima fase. Doutor, tem muita gente que, de repente, fala, poxa, o que está acontecendo? O Banana está entrevistando o doutor Juarez, não estamos assustando. Não, eu vejo assim, só para o pessoal entender. Quando eu falei do senhor, que o senhor viaja à Europa, hoje o senhor é um catedrático também da FURB, né? O senhor tem uma cadeira lá. Então existe uma busca desse desenvolvimento, desse conhecimento, para ver a exatidão e do que está acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, em umas entrevistas que nós realizamos aqui, o senhor comentou esse assunto lá do Polo Norte, por exemplo, que hoje os chineses, os cargueiros coreanos, né, que davam voltas, hoje já estão lá direto para encurtar espaço, que aquilo que demorava, por exemplo, 26 dias, eles estão encurtando esses 26 dias, já estão passando, o quebra-gelo já está lá, porque já não tem tanto gelo quanto tinha, né? E eu vejo assim, por que eu estou comentando isso? Porque, na verdade, o intuito nosso de trazer essa reportagem é de um alerta, sim. Né? E não é uma informação fortuita. Não estamos aqui fazendo um alarde banal que jamais me prestaria isso, nem o senhor, né? Mas pelo contrário, é a informação adequada do que está acontecendo. Até, né? Para que a gente possa se prevenir para esses novos momentos, né? É verdade. O que mais me assusta é justamente esse tratado de Kyoto que o americano insiste em não assinar, insiste em dizer que nós não vamos mexer com a nossa economia, mas até quando, né, esse grande capitalismo, que é o capitalismo americano, que é o que dita as regras basicamente comerciais do mundo hoje, né, é o capitalismo americano, através desse tratado que já era para estar assinado há algum tempo atrás já, e insiste em não assinar, e alguns outros países estão ali dizendo, olha, da importância, os cientistas sendo chamados para apresentar e não reconhecer que o que está se caminhando, e o pessoal está sentindo isso, como o senhor falou, os calores são mais intensos, mais prolongados, as nevascas vindo, o frio curto, mais intenso. Então, até quando, doutor? Quer dizer, na verdade, o ser humano é o próprio gerente dessa situação, ou o capitalismo selvagem? Veja, eu vou te responder essa pergunta abordando 2 das minhas viagens que fiz no ano passado para mostrar como é que isso acontece. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para a Antártida, onde fui fazer um documentário fotográfico do degelo, né? Já utilizamos em várias palestras aqui, e tive no Marrocos, na comissão tripartite Brasil-França-Marrocos, em Agadir, onde passamos enfurnado dentro do hotel, lá em Agadir, no meio do deserto, né? Estudando modelos previsionais de clima. Nós fomos em 3 professores da FURB, a convite do pessoal do INPE, com o Marengo e o pessoal da França, né? Representando o Brasil. Bom, o que a gente está percebendo é o seguinte. Ponto número 1. Todos os modelos previsionais estão se confirmando. Ou seja, nós vamos ter, sim, ondas de calor cada vez maiores e prolongadas. Não só em termos de intensidade, mas também de tamanho, de tempo. Por outro lado, poderemos ter ondas de frio muito curtas e rigorosas. Né? Agora, eu tive uma oportunidade, aliás, me aconteceu um fato muito interessante no Marrocos, no meio daquele desertão todo, né? No norte da África, porque eu estava jantando na casa de um marroquino e fomos convidados, né? E de repente me encontro um cara lá que fala português. Opa. E aí ele me contou, olha, eu estive na região fazendo uma pesquisa, eles me abriram um baú nessa casa do marroquino e me mostraram estalactites. Estalactites são aquelas estruturas tipicamente de calcário, vão se formando ao longo de milhares de anos. Mas o que você está com isso aqui no Marrocos? Não, eu estive na região lá de Brusque, Botuverá, fazendo uma pesquisa na gruta lá do Ribeirão do Ouro, porque os estalactites guardam o segredo importante,
que é as fases úmidas de grande precipitação e as fases secas e mais frias. Aí eu perguntei, mas aonde foi isso? Na Ribeirão do Ouro. Foi muito engraçado porque eu vinha conhecer um brasileiro da Universidade Fluminense, no Marrocos, estudando uma gruta, e aí eu disse para ele, uma gruta que quem abriu cerca de 35 anos atrás fui eu com o velho Érico Barney e os nossos funcionários da Simen Valley, porque quando as primeiras vezes nós entramos na gruta era impossível, a gente tinha que entrar num buraco que tinha 40 centímetros de diâmetro, se arrastando. Nós abrimos aquilo e vamos encontrar, ironicamente, no meio do deserto do Marrocos, com um cara que estudava o paleoclima aqui da nossa região. E veja, ficou confirmado naquele encontro de vários dias dentro de um hotel em Marrocos, todos os modelos prevêem. Aqui para o sul, por exemplo, vamos pegar dados nossos. O índice de precipitação deverá aumentar em 40%. Banana, isso significa o seguinte, nós poderemos enfrentar fenômenos como aquele que ocorreu aqui na nossa região em 2008, muito mais intensos. Por outro lado, poderemos ter estiagens cada vez maiores. Mas todos os modelos previsionais que eu vi lá no Marrocos indicam nessa direção. E estão se confirmando. Agora, para não ser alarmista, veja o seguinte. Em primeiro lugar, ponto número 1, as mudanças climáticas são naturais. Sempre ocorreram nos últimos 2 milhões de anos. Portanto, não é porque nós estamos aqui, é que a natureza vai deixar de continuar os seus processos. Ponto número 2, nós estamos alterando este padrão, fazendo com que essas mudanças sejam ainda mais dramáticas. E aí você, Banana, chama atenção para uma coisa muito importante. Esse modelo capitalista de consumismo desvairado, efetivamente tem uma grande responsabilidade nisso. Agora, não são só os norte-americanos, são os chineses, são os europeus, somos nós os brasileiros, sabe? Que não sabemos usar água, que emitir... Veja, hoje o índice de poluição que nós estamos emitindo por carros no Brasil, por queimadas na floresta, nós já somos o maior emissor, o quarto maior emissor de CO2 da atmosfera só pelas queimadas da Amazônia e do Cerrado. Entende? Esse modelo consumista, desvairado, inconsequente, efetivamente é um dos grandes responsáveis. Eu penso que nós precisamos repensar os modelos atuais. Veja que o discurso de todos os administradores é o crescimento econômico, como se o crescimento econômico fosse a solução. Crescimento econômico não é a solução, ele faz parte do problema. E digo por quê. Vamos ver, se crescimento econômico, isto é, o aumento do produto interno bruto, o PIB, fosse a solução, os países que têm os maiores PIB do mundo, que podemos citar os países árabes que produzem petróleo, cujo PIB está entre os maiores em função da exportação do petróleo, seus povos lá na África não estariam na rua derrubando governos. Então, o processo não passa pelo aumento do crescimento econômico. Não é por esse caminho. Ele faz parte do problema. A questão passa pela distribuição adequada das riquezas. Não adianta nós gerar riqueza para ficar na mão de banqueiros ou de grandes empreiteiras que estão colados junto aos governos. O que precisa é uma distribuição de renda adequada e um consumo que não seja desvairado como nós estamos fazendo. Por que cada um de nós temos que ter um carro particular para se deslocar? Por que você abandonou tanto a questão dos investimentos em transportes coletivos, que consumiria muito menos combustível, gasolina, óleo diesel? Entende? Se você passar a analisar por essa rota de raciocínio, você vai ver que os nossos procedimentos da sociedade humana como um todo, e a nossa brasileira não é diferente, estão seguindo esta rota errada. E nós vamos pagar preços caros por isso, porque na verdade eu me lembro, Juscelino Kubitschek, garoto ainda eu era, sempre gostei muito de história, né? Tinha a opção naquele governo de investir em ferrovia do que em rodovia, né? E na verdade foi para o modelo errado e hoje nós estamos pagando preço e um preço caro, né?
Sim, veja, grande parte da nossa produção das commodities, isto por exemplo, a soja, o milho, além de minérios também, estão sendo transportados para o sistema rodoviário, o que é um absurdo. Só da soja, estima-se que nós perdemos 5% da soja produzida entre a colheita e o porto. Por quê? Porque não temos sistemas de transporte de massa correto. A nossa matriz rodoviária, a nossa matriz de transporte está errada. Nós devíamos estar transportando via ferroviária. Nós temos uma das maiores costas litorâneas do mundo. Nós temos portos que não funcionam adequadamente, que têm um custo operacional violento. Eu poderia citar um caso. Eu descobri uma grande jazida de um determinado minério no Rio Grande do Norte, cujo objetivo era trazer para o sul, para produzir aqui no sul, um determinado minério para uma cerâmica. Muito bem, me pediram, depois de pesquisada a jazida, determinado lá milhões de toneladas desse minério, que eu fosse lá determinar qual é o custo para transportar de Rio Grande do Norte para o sul, para Santa Catarina. Quando eu fui analisar o custo, mesmo sendo jazida nossa, da própria empresa que eu prestava serviço, o custo para transportar esse minério lá do Porto de Cabedelo, que aí a ideia era trazer via Porto Cabedelo para Itajaí, era mais alto do que comprar o minério na Turquia, que em grande parte do ano ele é extraído no meio da neve. Pagar um transporte de navio para cá chegaria ainda mais barato, comprando de terceiros. Quer dizer, nossa matriz de transporte de massa está errada. E o que nós estamos fazendo nos últimos 20 anos para mudar essa matriz? Nada. O pessoal deve estar perguntando assim, poxa, nós estávamos falando de clima, de prorrogação do calor, o frio intenso curto, e daqui a pouco não, realmente tudo interfere no clima, tudo interfere, quer dizer, nós conseguimos interferir as nossas ações no dia a dia do planeta, né? É por isso que nós estamos conversando com o Dr. Juarez, justamente isso, a interferência do ser humano no planeta, e para a gente se preparar. Agora, antes de a gente encerrar, doutor, nós estamos dando uma pincelada aqui. Eu estava fora, estava viajando, me falaram que teve um tremor de terra aqui em dezembro. Pois é. Que história é essa, doutor? O senhor que é um geólogo, né? O senhor é mestre, doutor em geografia, né? Na verdade, é mestre em geografia, doutor em engenharia civil. Tremor de terra na região de Brusque, doutor, o que é isso? Foi um terremoto, sem dúvida alguma, né? Foi terremoto que nós tivemos em Brusque? Foi terremoto, e terremoto tectônico, de causas tectônicas, não igual àquele que ocorre em São Paulo, que é uma acomodação de solo superficial. Agora, foi um terremoto causado por uma falha geológica muito próximo da superfície. Por isso que em Brasília, no Rio de Janeiro, os sismógrafos não registraram a propagação das ondas sísmicas. Ele esteve localizado nesse bairro aqui em Brusque, e não se expandiu a propagação das ondas por distâncias maiores. Normalmente esse tipo de terremoto ele tem uma intensidade pequena, né, e abrange uma área menor. Mas neste caso foi sim terremoto resultante de rompimento, de acomodação de falhas geológicas. Realmente é um terremoto de ordem tectônica. Bom, eu volto ao assunto ainda com o doutor antes de fechar essa matéria com ele. Você vê que tivemos sim um terremoto em Brusque, né? Mas antes de a gente continuar e falar novamente esse assunto tão importante sobre a geologia também, esse assunto clima. Para a gente fechar essa parte de clima, o doutor estava falando fora do ar comigo que o seu irmão, inclusive, mora em Bom Jesus, né? Bom Jesus é a parte mais alta, a parte mais fria. Mais fria do Brasil. Bom Jesus é a parte mais fria do Brasil. Olha, doutor, eu gostaria que o senhor retratasse esse bate-papo fora do ar. O que aconteceu, a quanto chegou o calor ontem, né, estava lá, e quanto está no momento, e quais são as previsões? Olha, gente, a informação. Eu acabo de receber a informação do Rio Grande do Sul, do centro de Bom Jesus, em que me informaram que as temperaturas nesta semana e até há pouco estava 39 e 40 graus centígrados, na região mais fria do Brasil. Muito bem. Agora à tarde a temperatura despencou para 14 graus centígrados e poderá chegar a 8, 9 graus de madrugada lá em Bom Jesus. Esta onda de frio poderá chegar aqui nas próximas 24, 48 horas também.
Informação atualíssima, né? E isso com certeza vai mexer com a saúde de muita gente, né, doutor? As crianças, principalmente, os nossos velhos, né? Porque haja culpa para aguentar essa sobe e desce são quase 50 dias de sol intenso, de calor intenso, e agora uma movimentação tão drástica assim na temperatura mexe muito com a saúde de todos nós, né? Sem dúvida alguma. E veja, a sociedade humana, ela sempre viveu num clima equilibrado. Quer dizer, tinha as 4 estações do ano bem definidas, né? As nossas avós, nossos avós, nossos pais tinham uma previsibilidade de clima muito maior do que temos hoje com meteorologistas, com todo respeito a esses cientistas na área de meteorologia, né? Mas aquele comportamento bem disciplinado do clima acabou. Quer dizer, mas a humanidade, a própria constituição física, metabólica, humana, evoluiu dentro dessa previsibilidade, um clima mais bem comportado. No momento que nós atingimos esse ponto de inflexão das mudanças climáticas, nós temos altos e baixos do clima. E o corpo humano realmente não está preparado para isso. E nós vamos sim sofrer também, no ponto de vista da saúde pública, mais do que antes. E paralelamente, o que vem junto? São doenças que já estão praticamente eliminadas. Por exemplo, a dengue, a febre amarela e outros vírus que poderão vir cada vez mais letais, poderão começar a emergir em várias partes do mundo. E mais ainda nos países tropicais, equatoriais como o Brasil. São informações importantes, né, gente? Aliás, todas as informações importantes, mas eu também queria voltar para a gente encerrar. Evandro de Mello do Amaral, nosso sargento, bombeiro, nosso diretor da Defesa Civil, o senhor estava me dizendo também fora do ar que ele encomendou justamente um estudo do que aconteceu, se não falei mal, foi em Tomás Coelho, o bairro que aconteceu. Tomás Coelho. Exatamente. Então, a pergunta que eu deixo para o senhor é o seguinte: dessa pesquisa, desse levantamento, isso poderá acontecer novamente? Existe uma extensão? O que o senhor fala para nós sobre esse assunto? Não, veja, apesar de ter sido um terremoto de ordem tectônica, portanto, semelhante àqueles que ocorrem na Cordilheira Andina, por falhas geológicas, na realidade, nas nossas condições de Brusque, também tem muitas falhas geológicas, mas que a princípio estão já cicatrizadas. É como se fosse uma ferida já bastante cicatrizada, então não corre mais sangue. Mas, ocasionalmente, essas falhas, ou essa ferida, pode novamente reabrir, ou ser reativada, melhor dizendo, e provocar pequenos ajustes. Então, essa estabilidade também não é tão intensa quanto nós imaginávamos. Pode vir a acontecer novos, mas, já quero alertar, as possibilidades são muito remotas, e mesmo que venham a ocorrer, eles serão de pequena intensidade. Então, eu diria para os brusquenses, não se preocupem, ninguém vai morrer e ninguém vai ter perdas econômicas por causa de terremotos. Agora, Banana, eu gostaria de dizer o seguinte, falando assim, sabe, especialmente no que diz respeito às mudanças climáticas, isso pode parecer um discurso alarmista. Eu quero dizer o seguinte, em primeiro lugar, eu sou um pessimista a curto prazo, mas um grande otimista a longo prazo. Porque eu acho que a sociedade humana aprendeu com desastres, aprendeu a passar por épocas glaciares, épocas de efeito estufa, interglaciares. Nós, com esse aprendizado todo, com o tempo nós vamos saber se ajustar, se acomodar a uma nova forma de viver. Eu até acredito que nós vamos provocar ao longo do tempo, talvez em 100 anos, uma verdadeira revolução civilizacional. Sabe, nós vamos ter uma nova relação com a natureza, mais construtiva e menos destrutiva. Eu penso que é um processo irreversível. Quando a água começa a atingir o joelho e depois o pescoço, a humanidade se ajusta aos novos tempos. O senhor falou em água, para a gente encerrar. Água é um problema ainda, porque nós sabemos que nós temos o aquífero Guarani, uma água fantástica. A gente vê uma água muito pesada na Inglaterra, a gente vê problemas de água na Europa toda, a gente vê que nós somos ricos em uma água abundante, maravilhosa, saudável, leve. Nós temos problemas, riscos amanhã, depois de ter falta d'água mesmo, doutor, com essa situação toda de movimentação, mudanças climáticas?
Olha, uma das disciplinas que eu leciono é exatamente geologia ambiental, tanto para biólogos como para arquitetos e urbanistas. O Brasil é a nação mais rica em água do mundo. Só o Rio Amazonas detém 10% da água de todos os rios do mundo. Mas esse não é o aspecto mais importante. O mais importante é que o Brasil é o país de extensão territorial maior, cuja água é bem distribuída ao longo de todo o ano. Ou seja, nós temos abundância de recursos da água. O problema é que nós não estamos sabendo conservar a qualidade da água, sabe? O problema consiste no seguinte: nós, ao invés de utilizar a água racionalmente, nós estamos esbanjando. Nós talvez sejamos o país que mais contaminamos as águas do Brasil, quando comparado com outro país, né? Em termos de contaminação, por exemplo, com inseticida, para ficar num caso. Nós já somos o país que mais consome inseticida e pesticida do mundo. E esses inseticidas e pesticidas usados na agricultura estão indo para os rios, que está contaminando as águas. E atenção, as ETAs, as estações de tratamento, não eliminam esses inseticidas e pesticidas. Elas eliminam os micróbios e coisas desse tipo, mas não inseticidas, pesticidas, nem mesmo hormônios femininos. As ETAs não eliminam isso. Ou seja, nós estamos contaminando a água com metais pesados, com venenos. Isso, de uma forma ou de outra, vai acabar vindo na nossa torneira, sabe? Esse é um problema sério, realmente dos mais sérios. Apesar de termos o maior rio, o maior reservatório de água do mundo, que você citou, que é o aquífero Guarani, temos rios abundantes, mas vejam, apesar disso tudo, nós já tivemos, agora nessa pequena estiagem, eu digo pequena porque poderíamos vir muito maiores, já tivemos que fazer racionamento em várias partes do Brasil. O Rio Grande do Sul teve regiões ali onde tiveram que racionar água quase permanentemente, com água só à noite, no Rio Grande do Sul, um estado que nunca teve problema de água. E me falavam, ainda ontem, que o solo estava rachando. Aliás, coisa que eu vi ontem, inclusive aqui em Ilhota também, no meio de uma roseira, o solo rachando devido à evaporação da água, devido ao período de estiagem. A semelhança daquelas imagens que nós tínhamos no Nordeste. Isso significa o quê? Que a água também já está sendo, o ciclo da água já está sendo alterado, sabe? A princípio, do ponto de vista geológico, hidrológico, a água é um recurso natural renovável, porque ela não diminui no globo terrestre. Mas nós estamos deixando de ser renováveis, estamos provocando a não renovabilidade da água, porque nós estamos contaminando, do ponto de vista do uso humano. Não adianta ter muita água se ela está contaminada. Ela é renovável, sim, mas não está sendo mais renovável do ponto de vista do uso humano, devido à contaminação. Informações muito importantes. Bom, eu particularmente, eu sempre gosto de vir conversar com o Dr. Juarez, justamente para passar as informações e informações adequadas. Sempre é a nossa preocupação, né, doutor? Porque não gostamos de sensacionalismo, não praticamos sensacionalismo. Na verdade, a gente por isso que eu gosto de falar, não só pelos títulos que o doutor tem, mas pela importância da busca do conhecimento e da troca de informações, para que a gente possa ter objetivos comuns de dias melhores para nós. E justamente através do estudo dos cientistas, para a gente poder vivenciar dias melhores para todos. Essa é a essência e é o objetivo da ciência, né? É por isso que, evidentemente, existem os estudiosos e a gente tem que não só acreditar, mas alimentar essa perspectiva de dias melhores para todos nós. Particularmente, eu me sinto muito feliz, muito honrado sempre em poder contar com o apoio das entrevistas do Dr. Juarez Almonte, no sentido de orientar. Esse é o nosso foco. E o Canal X Brusque, o tvcanalx.com, agradece mais uma vez a gentileza de nos receber aqui, através do conhecimento e das informações, que esse é o fundamento que tem que nortear o conhecimento humano. E aceitar, sim, as informações para a gente objetivar dias melhores, como eu falei agora há pouco, para todos nós. Muito obrigado pela entrevista e que, acima de tudo, o recado
a gente consiga passar e, através do contato e das informações, a gente poder objetivar o quê? Um caminho melhor para todos nós. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Eu até gostaria de aproveitar essa oportunidade, dizer que no dia 17, agora, em função da segunda Conferência Nacional da Defesa Civil, nós estaremos fazendo um encontro regional aqui em Brusque, promovido pela Defesa Civil de Brusque, onde vamos falar exatamente de a cidade resiliente. Como as cidades poderão se preparar para esses novos tempos. Porque eu acho que existe, sim, um grande espaço para nós trabalharmos e melhorarmos a nossa relação com a natureza, e prevendo e nos preparando mais para esses desastres que certamente virão, mas nós saberemos, sim, administrá-los. Obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado pela sempre gentileza em nos receber, doutor Juarez José Almonte. Obrigado ao Dixon Krieger também na geração das imagens. Obrigado a você que nos dá essa maior audiência na cidade, preocupados em informar, em trazer a informação adequada para todos nós e um futuro melhor para todos nós. Aliás, o doutor falou em poucas palavras isso. O futuro depende só da gente, de todos nós. Canal X Brusque, tvcanalx.com. Daqui a pouco a gente volta.